Bom dia! Está no ar o RBV News edição manhã, que leva você, internauta, os principais fatos do início do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Policiais militares de Amambai desativaram 2 bocas de fumo funcionando dentro do estabelecimento penal do município, que fica a 342 quilômetros de Campo Grande. 2 internos foram identificados como donos das drogas e autuados em flagrante por tráfico. A descoberta das bocas aconteceu durante uma revista realizada nas celas. Foram encontradas com o interno Júlio César Martins Leal Gonçalves, de 24 anos, 70 bolas de haxixe, 80 trouxinhas de maconha e um celular. Em outra cela, a de número 3, policiais encontraram em poder do preso Moisés Galiani, de 32 anos, 193 esferas de haxixe e vários pedaços de maconha, totalizando meio quilo da droga. Nenhum dos presos revelou a origem das drogas ou como elas chegaram até eles. O caso agora é investigado pela Polícia Civil e Serviço de Inteligência da Polícia Militar. A violência contra a mulher deixou de ser um fato isolado e a cada ano aumenta o número de agressões. Para debater a questão, integrantes do Comitê Estadual em Defesa da Lei Maria da Penha solicitaram uma comissão parlamentar mista de inquérito, que será realizada nos próximos dias na Assembleia Legislativa. Hoje, eles se reúnem com o deputado Pedro Kemp para tratar do assunto. Falando melhor sobre essa triste realidade e sobre o que vem sendo feito para coibir a violência contra a mulher aqui em Mato Grosso do Sul, nós conversamos agora com a presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Estado, que faz parte do Comitê Estadual, Kelly Cristina de Lima Garcia. Bom dia, Kelly. Bom dia. Quando houve a necessidade da criação do Comitê Estadual em Defesa da Lei da Maria da Penha? O comitê foi criado a partir do momento em que uma ação alegando ser inconstitucional a Lei Maria da Penha foi apresentada, inclusive aqui no Mato Grosso do Sul. Entidades e movimentos sociais, entidades como a OAB, o Ministério Público e participantes integrantes dos movimentos sociais que lutam no combate da violência contra a mulher constituíram o comitê há cerca mais ou menos de 1 ano e meio atrás. Foi editado um documento e encaminhado ao Supremo e autoridades nacionais. Por fim, houve o julgamento da Lei Maria da Penha, garantindo a sua constitucionalidade. A partir de então, nós temos aqui no Estado um órgão, não é um órgão, desculpa, é um comitê, né, que tem essa finalidade de estar sempre à frente de lutas com relação à aplicação da Lei Maria da Penha. E como está o quadro atual de violência contra a mulher aqui no Estado? Você tem dados atuais? O Mato Grosso do Sul, ele se destaca no ranking nacional como o 6º estado mais violento. Particularmente, a cidade de Ponta Porã, ela se destaca como a 10ª cidade em números de assassinato de mulheres. Nós temos um dado comparativo que é com o estado de São Paulo. Enquanto o estado de São Paulo é composto por uma população de cerca de 21 milhões de mulheres e o Mato Grosso do Sul em torno de 1.100.000 de mulheres, em 4 meses no estado de São Paulo, com esse número de mulheres, foram registrados 50 casos de assassinatos. No Mato Grosso do Sul, que tem 1.100.000 aproximadamente mulheres, foram registrados em 4 meses um assassinato por mês. Então, proporcionalmente, é um índice muito alto. Certo. E o que o poder público ele vem fazendo para coibir essas agressões? Então, eu não posso falar enquanto poder público, até porque eu sou representante de uma instituição não governamental, certo? Mas, assim, o que eu posso dizer é que os movimentos sociais, instituições como nós, da Comissão de Direitos Humanos da OAB, nós fazemos algumas cobranças por parte do poder público, porque a gente alerta que índices dessa mensura, ele não pode ser abordado como uma questão natural, ou então eventual. Esses índices, eles têm uma origem, e nós queremos um pouco pesquisas, dados que possam apontar. Até porque, se você não tem a leitura, se você não tem informações, a compilação desses dados, informações mais consistentes, você também não tem como apontar medidas preventivas. Então, o que gera essa violência no Estado? Por exemplo, na cidade de Ponta Porã, será que é a influência ali da questão do tráfico? Ou aqui no Estado inteiro, é o comportamento ainda muito machista, que provavelmente seja,
porque talvez esteja ainda muito relacionado, é um estado muito ligado ainda às questões de propriedade de terra, então ainda é aquela cultura do patriarcado, a mulher é minha, eu sou dono da mulher, eu decido sobre a vida ou a morte dessa mulher. Então, o que influencia esses índices tão altos de homicídio contra mulheres em nosso estado é uma coisa que precisa ser pesquisada. Aforante a isso, tem alguns elementos mais pontuais, do tipo punição. Então, existe ainda uma falha muito grande no processo punitivo daquele que comete um crime contra a mulher, principalmente daquele que está no âmbito da Lei Maria da Penha, que, como todos sabem, é uma lei que é destinada a coibir a violência doméstica. Então, quem é o agressor? Marido, namorado, né, ou qualquer outra pessoa que esteja nesse âmbito de relação da mulher. Então, esses dados precisam ser melhor estudados e precisa de da parte do poder público de medidas mais enérgicas para que possam instrumentalizar o combate a essa violência. Então, nós não temos dados, muitos casos de violência, nós ficamos sabendo via imprensa. Existe uma dificuldade de sistematizar os dados. Então, você não sabe, por vezes, que aquela mulher morreu assassinada e em que condição foi assassinada. A imprensa, nesse caso, ela colabora. Por vezes, a gente, para conseguir números, você procura nos noticiários. Já deveria haver um instrumento mais eficaz por parte das autoridades para que pudessem passar para as pessoas esses dados. E ainda nós não temos isso. Agora à tarde vocês têm uma reunião na Assembleia Legislativa, né? O que vai ser discutido? Qual o principal ponto dessa reunião? Estava previsto para hoje a CPMI aqui no Mato Grosso do Sul. Essa CPMI foi adiada momentaneamente, né? E, no entanto, nós queremos reunir esses grupos para que a gente reforce a necessidade da vinda da CPMI aqui no Mato Grosso do Sul. Porque essas parlamentares, elas estão fazendo uma análise do Brasil como um todo. E o nosso estado, ele precisa constar nesses dados, ele precisa ser analisado com mais cautela, porque os índices daqui são muito altos em relação ao número de habitantes. E quais são as dificuldades maiores encontradas para que seja cumprida a Lei Maria da Penha contra os agressores? Aí nós temos que começar um pouco pelas questões estruturais. Hoje, por exemplo, se uma mulher é agredida num final de semana, ela não tem uma delegacia especializada para atendê-la. Ela tem que se dirigir à DEPAC, que são 2 no município. Então, no momento em que a mulher precisa mais de um socorro, você não tem um órgão especializado para atendê-la. Então, essa é uma questão pontual, emergencial. Fora isso, toda uma política, um processo que você precisa incentivar a denúncia, precisa mostrar que esse agressor, ele tem uma medida para que ele venha não fazer novamente esse processo de agressão. Muito obrigada, Kelly. E no próximo bloco você confere os principais fatos do Brasil e vai ver um resgate de uma família que estava dentro de um carro que caiu no rio Piraputanga. Voltamos já. Atenção! Se você procura a qualidade e tecnologia em alta definição, LEDs, mídia de alta definição, 3305-5040. A Talento Molduras e Quadros é perfeita para você na hora de decorar ambientes com quadros de gravuras nacionais e importadas, telas de artistas de renome, linha de materiais para pintura, espelhos especiais de todos os tamanhos, painéis para fotos
plantas artificiais e cachepôs e molduras especiais que com certeza uma delas se encaixa nas suas necessidades de decoração. E aproveite a mega promoção de até 50% de desconto para pagamento à vista. Talento, Rui Barbosa, 1187. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. A chuva diminuiu nesta sexta-feira em todo o Mato Grosso do Sul e as temperaturas entram em queda acentuada no decorrer do dia. A mínima será de 8 graus e a máxima não ultrapassa os 22. O tempo passa de nublado a parcialmente nublado, com aberturas de sol à tarde, segundo informa o Instituto Nacional de Meteorologia. A exceção fica para as regiões norte e nordeste do estado, onde o dia permanece nublado, com chuvas e chuviscos isolados. Na capital, o dia amanheceu sob nevoeiro e teve muita garoa pela manhã. As nuvens devem diminuir à tarde e o sol deve aparecer. Porém, a noite ainda pode ser de muita nebulosidade. As temperaturas também estão em declínio, oscilando entre a mínima de 12 graus e a máxima de 18. Confira agora a previsão para as 5 capitais do país. Agora os destaques de Mato Grosso do Sul. Como você viu há pouco em nossa previsão do tempo, a chuva deu uma folga aos campograndenses. Hoje pela manhã os cenários nas ruas era bem diferente do caos que se transformou a cidade na tarde de ontem. A chuva finalmente deu uma trégua nessa sexta-feira em Campo Grande. O dia amanheceu com nevoeiro, bem diferente dos últimos dias de chuva intensa na capital. Os estragos foram imensos. Em diversas regiões da cidade, a situação foi de estado de alerta. A chuva alagou casas e moradores chegaram a perder móveis, como no Jardim Panorama, onde tiveram que tirar a lama com enxadas para tentar conter o estrago. Um dos moradores, portador de deficiência física, teve dificuldade e ficou aguardando a chuva para se locomover. Enquanto isso, um carro entrou no buraco e ficou sem chance de seguir em frente. Já na região central, na rua Espipe Calage, a situação não foi diferente. As ruas ficaram interditadas, pois o lago do Rádio Clube transbordou, abrindo uma cratera de mais de 10 metros. Preocupante também é a situação da cidade de Bela Vista, onde o rio Apa transbordou, deixando mais de 40 famílias sem abrigo. O Exército Brasileiro está em alerta máxima, já que o rio continua enchendo, ameaçando a população ribeirinha. Uma caminhonete caiu no rio Piraputanga, no município de Terenos, no fim da tarde de ontem. O veículo era ocupado por 3 adultos e uma criança de 3 anos. Hoje, pela manhã, os bombeiros encontraram o corpo do motorista da caminhonete, identificado como Jaime Gomes, de 50 anos. Segundo informações dos familiares, Jaime não conseguiu abrir a porta do veículo porque ela estava com defeito. O acidente ocorreu na estrada próxima ao frigorífico da cidade. No momento, chovia muito, por isso há indícios de que o motorista do veículo teria perdido o controle e caído quando entrava na ponte. Na noite de ontem, a força da água era muito intensa e foi possível ver o buraco na ponte, onde os bombeiros suspeitavam ser o local exato do acidente. Considerado um herói, Rodinei Vieira conseguiu resgatar a esposa e o filho, agindo muito rápido, evitando uma tragédia que poderia ser pior. Ele perdeu o controle, caiu dentro do rio aí e minha preocupação foi salvar ele e ela. Aí ele não teve jeito. Vocês chegaram a cair dentro do rio? Caímos dentro do rio, com a caminhonete e tudo. Inclusive a caminhonete desapareceu, até agora não acharam. E como que foi para vocês se salvarem? Eu saí, a porta do meu lado, ela estava com o vidro aberto. E do lado dele estava o vidro fechado. Só que a porta da caminhonete dele, ela só abre se o vidro estiver aberto por fora aqui, entendeu?
Então, do meu lado estava o vidro aberto, foi onde eu empurrei ela e ele pela janela e eu saí. Aí eu grudei ele e eu agarrei numa raiz de árvore lá embaixo, entendeu? Aí ela agarrou um pouquinho mais para frente, aí eu não vi a caminhonete dele mais. Entendi, deu tempo de vocês subirem o barranco. Aí eu não sei se ele bateu a cabeça, a hora que caiu, o que aconteceu, que não deu tempo de eu ver. Foi muito rápido. Muito abalada com a situação, uma das vítimas conta os momentos de tensão que viveu ao lado da família. A gente vê, a gente lutou para salvar o bebê, mas se a gente pudesse salvar ele também, com certeza a gente teria. Não, a gente não se machucou. Então tá bom. A gente está machucado psicologicamente, pensando na família dele, né? 5 militares do Corpo de Bombeiros, juntamente com um capataz que conhecia a região, realizaram buscas pelas margens do rio, desde o horário do acidente até as 9 horas da noite. Eles acreditavam que a vítima poderia estar presa em galhos ou raízes de árvores. Nesta manhã, o veículo foi localizado a 1 quilômetro do local do acidente com o corpo do motorista. O RBV News Edição Manhã fica por aqui. Mais informações em nossa edição da tarde às 6 horas. Tenham um bom dia.